Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Contem para mim. Um pouquinho ansiosos, um pouquinho ociosos? Eu espero que não estejam nenhum nem o outro, porque ocioso é porque você não está fazendo nada, e eu tenho certeza que o que não falta agora são atividades do nosso sistema ângulo para vocês, não é verdade? E ansiosos porque, né, essa coisa da pandemia, eu espero que vocês estejam ocupando muito bem o seu dia para não ficarem tão ansiosos dessa forma, tá? Agora nós vamos estudar a unidade 8, os tipos de sujeito. Vocês já aprenderam a diferença entre sujeito e predicado. Se vocês quiserem retomar um pouquinho a esta aula, retomem lá no conteúdo, né, da outra unidade, se eu não me engano, unidade 6, para depois vocês voltarem então os tipos de sujeito, ok? Vamos lá. O primeiro conceito que teremos é a questão do sujeito claro explícito. Ele é representado por uma palavra ou sintagma nominal visível na oração. Lembrem-se, o que é o tal do sintagma? Sintagma nominal é o conjunto de informações que ficam junto com o nome, né? Então, vejamos aqui. A professora pegou, hoje é dia 26 de março, o dia que a professora preparou esta lâmina para vocês, e a professora pegou a notícia lá da Folha de São Paulo, fiz um print da minha tela do celular, olha aqui, ó, carregando aqui. Ai, meu Deus, eu me divirto com essas coisas. Gente, novidade tecnológica, eu tô amando essas coisas. Vejam só. Então, vamos ao sujeito claro explícito. Governo avalia recompor integralmente salário de trabalhador com renda menor. Quem avalia recompor? Lembra a dica que a professora dá para vocês? Pergunte para o verbo para ele te levar ao sujeito. Então, quem avalia recompor? O governo. Eu tenho claramente aqui o sujeito, ele aparece para a gente, não é verdade? Agora, dentro do conceito do sujeito claro e explícito, nós temos dois tipos. O primeiro é o sujeito simples. Ele é representado por uma palavra ou sintagma nominal visível na oração, tendo um só núcleo. Vejamos, mais uma vez, Folha de São Paulo. Brasil tem 20 novas mortes por coronavírus, maior alta em um dia. Total vai a 77. Quem tem? Brasil. Vejam só, nós temos um sujeito simples, porque tem somente um núcleo, ok? Eu vou dar um outro exemplo que não temos aqui, mas para que vocês entendam essa coisa do núcleo, ok? Os alunos dos sétimos anos estão realizando as atividades do sistema ângulo. Quem estão realizando as atividades? Os alunos do sétimo ano. Vejam que eu tenho aí um sintagma nominal, um conjunto de informações no nome. Se eu perguntasse para você qual é o núcleo desse sujeito, vocês me diriam que seria alunos. Vejam, então eu tenho um só núcleo. Se tem um só núcleo, nós chamamos de sujeito simples. Aqui está muito claro, porque não tem nenhum não tem um sintagma junto ao Brasil, na verdade, só tem a palavrinha Brasil. Então está mais fácil ainda de identificação desse sujeito simples. Vejam que o verbo está no singular e concorda com esse sujeito. Lembrando sempre, pessoal, pergunte para o verbo e ele te levará para o sujeito. Próxima lâmina é o sujeito composto. Ele é representado por palavra ou sintagma nominal visível na oração, tendo que dois núcleos. Vejamos. Pilotos e comissários aprovam redução de até 80% dos salários. Vejam que aqui o verbo está no plural. Quem aprovam? Pilotos e comissários. Aqui eu tenho dois núcleos. E se mudássemos esses dois nomes para um pronome que pudesse representar esses dois? Qual seria? Eles, não é verdade? Então,
Por exemplo, eles aprovam a redução de 80% dos salários. Se houvesse esse pronome eles, ele continuaria sendo sujeito composto? Se você respondeu que não, você está certo. Por quê? Se eu substituísse esses dois nomes pelo pronome ele, eu teria apenas, eles, desculpe, eu teria apenas um núcleo somente. Então, seria sujeito simples e não composto. Mas aqui eu tenho dois núcleos, pilotos e comissários. Por isso, eu caracterizo como sujeito composto, ok? Vamos agora sair do sujeito claro ou explícito e vamos começar a observar uma passagem, tá? Agora é o sujeito oculto. Eu consigo identificá-lo pela desinência do verbo, do predicado ou pelo contexto. Vejamos aqui. Mais uma vez, nós temos uma notícia e dessa notícia nós temos algumas orações, né? Nós temos um período aí composto de várias orações. Vamos analisar cada uma delas e ver em qual se encaixaria ali o sujeito oculto. Primeira frase: os filhos têm também gravado alguns vídeos informais. Essa é a primeira oração. Lembra o que caracteriza a oração lá nos tipos de enunciado que eu passei para vocês? O que caracteriza uma oração é a presença do verbo. Então, mas vamos voltar ao conceito de sujeito predicado. Como eu faço para encontrar o sujeito? Eu pergunto para o verbo. Quem tem gravado? Os filhos. Vejam que aqui o sujeito ele está explícito e é simples. Ele tem somente um núcleo, ok? Próxima oração. O presidente faz. Quem faz? O presidente. Mais uma vez aqui nós temos o sujeito que é explícito e está constituído de apenas um núcleo, ou seja, mais uma vez, o sujeito é explícito e simples. Próxima oração. Para serem replicados nas redes sociais. Opa, quem serem replicados? Então, você tem aí um verbo na terceira pessoa do plural, mas não tem aqui um sujeito nesta oração. Mas, para ser oculto, eu consigo identificá-lo pelo contexto. Então, vejamos onde estariam, o que seriam replicados, embora não esteja aqui, né, grifada essa locução verbal, vejam que é serem replicados. O que seriam replicados? Alguns vídeos, então eu consigo identificar pelo contexto. Se eu consigo identificar pelo contexto, logo é um sujeito que é oculto. Então, um sujeito determinado ele não é visível, né, na oração. Veja, colocaram, não tem nenhum indicativo anterior a ele. Quem colocaram? Não sabemos, tá? E a oração apresenta o verbo na terceira pessoa do plural. Colocaram, terceira, lembra o que é a terceira pessoa do plural? Né? Eles e elas. Então vamos lá, próxima lâmina. Oração sem sujeito. Características. O verbo aparece na terceira pessoa do singular, diferente da última lâmina, que o sujeito indeterminado aparece na terceira pessoa do plural. Próximo. Já o caso da oração sem sujeito, o verbo aparece na terceira pessoa do singular, porque ele é impessoal, ele não se refere a nenhuma pessoa do discurso, certo? Segundo, verbos indicadores de fenômenos da natureza. Trovejou, relampeou, ok? Tudo isso é indicativo, choveu, fenômenos da natureza. Terceiro, verbo fazer e haver que indicam tempo. Também característica de oração sem sujeito. E o quarto e último item, verbo haver com o significado de existir ou acontecer. Vejam os exemplos.
há, no sentido de existir, suspeitas de casos de coronavírus em Taubaté. Vejam que esse haver é no sentido de existir, então eu mantenho na terceira pessoa do singular. Segundo exemplo, a professora pegou o verbo fazer, indicando o tempo. Faz séculos que a humanidade não vivia uma pandemia dessas. Pois é, não, gente? Olha só, o verbo fazer, indicando o tempo, ele não está concordando com séculos. E muitas vezes nós vimos por aí as pessoas tentando fazer a concordância, né? Mas agora vocês já sabem que o verbo fazer, quando indicar tempo, é característica de oração sem sujeito, certo? Agora, vejam só a diferença quando eu substituo o verbo haver, que é impessoal, pelo verbo existir, que é pessoal. Vocês perceberam a diferença? Então vamos lá. Quando você mantém o verbo haver na terceira pessoa do singular, você está marcando aí a característica do sujeito que é inexistente. Mas quando você coloca aí o verbo existir, ele vai flexionar, concordando aqui com as suspeitas de casos de coronavírus. E aí, então, ele deixa de existir, de ser um sujeito inexistente e passa para uma outra classificação, que é o sujeito explícito. Inclusive, haverá aí uma atividade na sua apostila que vai tratar exatamente disso. Vai pedir para que você substitua, né, transforme o que é o sujeito inexistente para um sujeito explícito. E fica a dica, é só fazer essa transposição. Ok, pessoal? Então a dica agora, retomando vocês, é a seguinte: leiam o conteúdo na abertura desta unidade, assista a videoaula, façam as atividades, porque vocês já sabem, depois a professora passará o gabarito para vocês. Mas se esforcem em tentar fazer as atividades sozinhos. Por quê? Para ver se vocês estão de fato entendendo tudo isso. A dica que eu dou, não fique somente com essa videoaula, escreva em seu caderno. A questão do registro, escutar e escrever contribui aí para a assimilação de conhecimento. Ajuda a exercitar o seu cérebro, ok? Não se esqueçam, exercite esse cerebelo lindo aí. Um beijo para você, um abraço do tamanho dessa professora aqui. Tchau, pessoal!